Número 15. A cultura dos carros clássicos. No coração de Havana, onde o sol do Caribe reflete nos prédios em tons pastéis desbotados e a brisa salgada sopra do mar, o tempo não apenas desacelera, parece retroceder. Ao pisar nas ruas, você é imediatamente cercado por um museu vivo de automóveis das décadas de 1940 e 1950. Para-choques cromados brilhantes, enormes barbatanas traseiras e cores vibrantes dominam as estradas. Parece menos trânsito moderno e mais um retorno cinematográfico ao passado. Não são réplicas. São clássicos americanos originais, Chevrolet, Ford, Buick e Cadillacs, preservados não em coleções privadas, mas em uso diário. Antes da Revolução Cubana, em 1959, e do subsequente embargo comercial dos Estados Unidos, milhares de carros americanos foram importados para a ilha. Quando o comércio foi abruptamente interrompido, novos veículos e peças de reposição tornaram-se quase impossíveis de obter. O que poderia ter sido o fim dessas máquinas tornou-se o começo de algo extraordinário. Em vez de abandonar seus veículos, os cubanos se adaptaram. Mecânicos tornaram-se engenheiros. Proprietários de carros tornaram-se inventores. Ao longo de décadas de isolamento e dificuldades econômicas, reconstruíram motores usando peças soviéticas, fabricaram componentes metálicos à mão a partir de sucata e modificaram transmissões para manter seus carros queridos vivos. Debaixo do capô de um Chevrolet dos anos 1950, você pode encontrar o motor a diesel de um caminhão russo ou peças provenientes de gerações completamente diferentes de veículos. Cada carro conta uma história de sobrevivência, resiliência e criatividade. Dirija ao longo do icônico calçadão à beira-mar do Malecón e você verá esses clássicos desfilando orgulhosamente contra o cenário de ondas quebrando. Para os moradores, esses carros são mais do que transporte. São heranças de família, passadas de avós para netos. Mantê-los é caro e exige muito trabalho. Ainda assim, proprietários falam deles com profundo afeto e orgulho. A vibrante cena de táxis é outro capítulo fascinante. Muitos desses carros clássicos funcionam como táxis, especialmente para turistas. Um passeio por Havana Velha em um Cadillac conversível rosa-choque parece surreal, quase teatral. Os visitantes frequentemente pagam preços elevados pela experiência, o que fornece renda crucial para os motoristas e suas famílias. O turismo transformou esses veículos antes comuns em verdadeiras fontes de sustento econômico. No entanto, além dos exteriores polidos, existe uma realidade complexa. Manter um carro de 70 anos em um país com acesso limitado a peças automotivas modernas é um desafio diário. Mecânicos trabalham em pequenas oficinas de bairro com equipamento mínimo, confiando na engenhosidade em vez de recursos. Soldar estruturas quebradas, remodelar pistões à mão e reaproveitar itens domésticos como soluções mecânicas são práticas comuns. Essa cultura de reparo tornou-se uma identidade por si só, um símbolo da resistência cubana. Em bairros fora do centro de Havana, você também perceberá contrastes. Ao lado dos clássicos vibrantes estão veículos mais modernos importados da Europa ou da Ásia, frequentemente pertencentes a agências governamentais ou novos empreendedores. Esse contraste destaca as mudanças econômicas graduais de Cuba, onde o antigo e o novo coexistem em uma sociedade em evolução. A cultura dos carros clássicos também moldou a imagem global de Cuba. Para muitos estrangeiros, a visão de carros americanos dos anos 1950 circulando por ruas coloniais define sua percepção da ilha. Fotografias desses veículos estacionados diante de arquitetura espanhola colorida circulam pelo mundo, criando uma identidade visual poderosa que é ao mesmo tempo nostálgica e simbólica. Mas para os cubanos, isso não é nostalgia, é necessidade transformada em arte. Esses carros permanecem nas estradas não apenas por sentimentalismo, mas porque durante décadas não houve alternativa. O que começou como restrição econômica transformou-se em uma das culturas automotivas mais únicas do mundo. Quando o motor de um Chevrolet turquesa de 1957 ganha vida e parte sob o céu tropical, fica claro que os carros clássicos de Cuba não estão congelados no tempo. São história e movimento, sobreviventes mecânicos navegando em um mundo moderno enquanto carregam o peso do passado. Em Cuba, a própria estrada conta uma história. E cada carro clássico que passa é um lembrete de que, mesmo sob restrições, a criatividade humana se recusa a parar. Número 10.
Habitação e arquitetura. Quando você pisa pela primeira vez nas ruas de Cuba, parece caminhar por um museu vivo. Os edifícios não são apenas estruturas de tijolo e pedra, são contadores silenciosos de histórias de revolução, resiliência, beleza e decadência. No coração de Havana, especialmente em Havana Velha, conhecida localmente como Habana Vieja, a arquitetura colonial permanece orgulhosa, mesmo com a tinta descascando de suas paredes. Varandas espanholas se estendem sobre ruas estreitas de paralelepípedos. Portas de madeira maciça, antissímbolos de riqueza e poder, agora se abrem para casas compartilhadas por múltiplas gerações. Alguns edifícios são impressionantemente belos, enquanto outros parecem congelados no tempo, desgastados por décadas de umidade, assalgado e dificuldades econômicas. Muitas dessas casas datam dos séculos XVIII e XIX, construídas durante o domínio colonial espanhol. Tetos altos foram projetados para combater o calor tropical. Janelas altas permitem ventilação cruzada. Pátios internos trazem luz para blocos urbanos densos. Mesmo em declínio, o artesanato é inegável. Mas além da imagem romantizada, existe outra realidade. Devido a décadas de recursos limitados e políticas habitacionais rígidas, a renovação é frequentemente lenta e complicada. Em muitos bairros, famílias vivem em prédios de apartamentos deteriorados, onde o reboco cai dos tetos e as escadas parecem instáveis. Não é incomum 3 ou até 4 gerações compartilharem um pequeno apartamento. Privacidade é rara. Espaço é precioso. O governo cubano possui tecnicamente grande parte do estoque habitacional, embora muitos cidadãos tenham direito de viver em suas casas. A compra e venda de propriedades foi fortemente restringida por décadas. Apenas nos últimos anos reformas permitiram mais transações privadas. Mesmo agora, os reparos dependem em grande parte da renda pessoal, remessas de parentes no exterior ou trabalho informal de construção. Saia de Havana e o cenário muda novamente. Em províncias rurais, especialmente em áreas próximas a Santiago de Cuba, você encontrará casas modestas de concreto, casas de madeira levemente elevadas do chão e telhados de zinco projetados para sobreviver a tempestades tropicais. No campo, algumas famílias ainda vivem em simples casas de fazenda cercadas por plantações de cana-de-açúcar ou tabaco. A vida aqui é mais tranquila, mas os materiais são escassos. Quando furacões atingem, os danos podem ser devastadores e a reconstrução pode levar anos. Ainda assim, há cor por toda parte. Azuis brilhantes, rosas desbotados, amarelos intensos. Até mesmo os edifícios mais deteriorados exibem tinta vibrante. É como se as pessoas se recusassem a deixar que as dificuldades apagassem sua identidade. Roupas pendem das varandas como bandeiras de sobrevivência. Carros americanos antigos estacionados diante de fachadas rachadas aumenta o contraste surreal entre passado e presente. Luxo, no entanto, existe, mas seletivamente. Distritos turísticos e praças coloniais restauradas foram cuidadosamente renovados para atrair visitantes internacionais. Hotéis boutique, pousadas privadas conhecidas como casas particulares e hotéis administrados pelo Estado brilham com azulejos polidos e tinta fresca. O contraste entre essas áreas e os blocos residenciais próximos pode ser impressionante, duas realidades diferentes existindo na mesma rua. O que torna a habitação cubana verdadeiramente inimaginável é essa contradição. Beleza arquitetônica extraordinária lado a lado com luta estrutural visível. Não é simplesmente pobreza, é preservação sem restauração. É história sem os recursos para protegê-la plenamente. E ainda assim, dentro de muitas dessas paredes envelhecidas, você encontrará calor humano. Salas de estar tornam-se espaços de reunião para música, debate e refeições compartilhadas. Vizinhos se conhecem. Portas frequentemente permanecem abertas. A comunidade substitui o conforto. A habitação em Cuba não é apenas abrigo. Reflete política, economia, clima, cultura e sobrevivência. Conta a história de uma nação suspensa entre seu passado glorioso e um futuro incerto, onde a beleza se recusa a desaparecer, mesmo quando as paredes começam a rachar. Número 5. O papel das mulheres. Quando falamos sobre a vida em Cuba, um dos aspectos mais fascinantes e complexos é o papel das mulheres na sociedade. De combatentes revolucionárias a médicas, de mães administrando lares a empreendedoras,
administrando pequenos negócios privados. As mulheres cubanas estão no coração da vida social e econômica da nação. Para entender seu papel hoje, precisamos voltar à era de Fidel Castro e da Revolução Cubana de 1959. A Revolução prometeu igualdade para todos os cidadãos, incluindo as mulheres. Logo depois, o governo estabeleceu a Federação de Mulheres Cubanas, com o objetivo de promover os direitos das mulheres, educação e emprego. Essa organização tornou-se uma das instituições mais influentes na formação da participação feminina na sociedade cubana. Hoje, Cuba possui uma das maiores porcentagens de mulheres no parlamento no mundo. Na Assembleia Nacional do Poder Popular, as mulheres ocupam uma parcela significativa dos assentos, refletindo o compromisso oficial do país com a igualdade de gênero. No papel, Cuba parece um modelo de representação política feminina, mas a realidade é complexa e cheia de camadas. A educação é uma das áreas em que as mulheres cubanas alcançaram sucesso notável. Graças ao foco da revolução na alfabetização e educação universal, mulheres em toda a ilha têm acesso à escolaridade gratuita e ao ensino universitário. Ao entrar em uma universidade em Havana ou Santiago, você notará que as mulheres frequentemente superam os homens em número nas salas de aula, especialmente em áreas como medicina, direito e ciência. De fato, Cuba é internacionalmente conhecida por seu sistema de saúde. Hospitais e clínicas em todo o país estão repletos de médicas, enfermeiras e pesquisadoras médicas. Muitas mulheres cubanas também servem no exterior em missões médicas, representando Cuba em países da América Latina, África e além. No entanto, além das estatísticas está a vida diária, e a vida diária pode ser desafiadora. As mulheres cubanas frequentemente carregam um fardo duplo. Enquanto trabalham em tempo integral como profissionais, professoras, engenheiras ou funcionárias do Estado, também são principalmente responsáveis pelas tarefas domésticas. Cozinhar, limpar, cuidar dos filhos e dos parentes idosos frequentemente recaem sobre seus ombros. Em um país onde bens básicos podem ser escassos, administrar um lar torna-se uma tarefa exigente e criativa. Imagine acordar cedo para enfrentar longas filas por pão ou óleo de cozinha, depois ir trabalhar como médica ou professora, e mais tarde retornar para casa para preparar o jantar com os ingredientes disponíveis. Isso não é incomum, é rotina para muitas mulheres em toda a ilha. Reformas econômicas na última década também abriram portas para o empreendedorismo privado. Pequenos restaurantes conhecidos como paladares, salões de beleza e negócios domésticos são cada vez mais administrados por mulheres. Em áreas turísticas como Havana Velha e Varadeiro, mulheres podem ser vistas gerenciando pousadas, vendendo artesanato feito à mão ou trabalhando na hospitalidade. Essas oportunidades oferecem renda maior do que muitos empregos estatais, mas também trazem incerteza e regulamentações rígidas. A cultura cubana em si adiciona outra dimensão. A ilha é conhecida por sua música, dança e vida de rua vibrante. As mulheres desempenham um papel visível na expressão cultural, desde cerimônias afro-cubanas tradicionais até clubes modernos de salsa. Elas são centrais na vida familiar e nas redes comunitárias, frequentemente atuando como âncoras emocionais dentro de famílias extensas. No entanto, normas tradicionais de gênero ainda existem. Embora as leis promovam igualdade, expectativas sociais às vezes ficam para trás. A ideia de que uma mulher deve ser profissionalmente bem-sucedida e a cuidadora perfeita permanece forte. Discussões sobre violência doméstica, papéis de gênero e liberdade pessoal estão crescendo, especialmente entre gerações mais jovens cada vez mais conectadas ao mundo exterior pela internet. Nos últimos anos, redes sociais e artistas independentes começaram a abrir conversas sobre direitos das mulheres, identidade e representação. Mulheres cubanas mais jovens estão explorando novas ideias sobre feminismo, empreendedorismo e liberdade criativa, mesmo dentro das limitações políticas e econômicas da ilha. Então, qual é o verdadeiro papel das mulheres em Cuba? Elas são médicas e tomadoras de decisão. São mães e vendedoras de mercado. São líderes comunitárias, artistas, professoras e empreendedoras. Navegam por um sistema moldado pelo socialismo, dificuldades econômicas e fortes tradições culturais. Carregam o peso tanto do progresso quanto da pressão. De muitas maneiras, a história das mulheres cubanas reflete a história de Cuba em si, resiliente, engenhosa, orgulhosa e cheia de contradições.
Número 2. As praias secretas. Quando a maioria das pessoas pensa nas praias de Cuba, imagina as famosas areias brancas de Varadeiro, longas extensões de água turquesa alinhadas com resorts all inclusive. Mas a verdadeira história do litoral cubano está muito além dos folhetos turísticos. Escondidas longe das multidões, espalhadas por ilhotas remotas e vilas de pescadores tranquilas, estão praias que muitos visitantes nunca veem, lugares que os moradores às vezes chamam de costas secretas da ilha. Essas praias nem sempre estão marcadas nos mapas. Algumas exigem horas de viagem em ônibus antigos da era soviética, carros americanos clássicos dos anos 1950 ou até pequenos barcos de madeira operados por pescadores. Outras exigem uma longa caminhada por manguezais, estradas rurais empoeiradas ou campos de cana-de-açúcar antes que o oceano se revele repentinamente em silêncio. Um desses tesouros escondidos está na cadeia de pequenas ilhas conhecidas como Caios de Vila Clara. Conectados ao continente por uma estreita estrada sobre águas rasas azuladas, esses caios parecem quase irreais. Embora algumas partes sejam desenvolvidas para o turismo, ainda existem cantos intocados onde a areia permanece inalterada, exceto por aves marinhas e a ocasional família local aproveitando uma tarde tranquila. Mais a leste, perto de Trinidad, fica Playa Ancón. Embora não seja completamente desconhecida, há trechos dessa costa onde você pode caminhar por quilômetros sem ver outra pessoa. Aqui, o mar do Caribe brilha em tons mutáveis de esmeralda e safira. Pescadores consertam suas redes sob palmeiras e o ritmo da vida cotidiana cubana se mistura perfeitamente ao som das ondas suaves. Depois há Caio Jutias, na província ocidental de Pinar del Rio. A estrada que leva até lá é longa e cheia de buracos, passando por fazendas de tabaco e casas rurais, onde o tempo parece congelado. Mas, ao chegar, a recompensa é uma praia que parece quase privada. Sem grandes hotéis, sem multidões de navios de cruzeiro. Apenas areia macia, água morna e rasa, e o contorno distante de manguezais se estendendo até o horizonte. No leste de Cuba, perto de Baracoa, as praias tornam-se ainda mais dramáticas. Aqui, areia vulcânica escura encontra montanhas verdes exuberantes. Florestas tropicais crescem próximas à costa e rios fluem diretamente para o mar. São praias moldadas pela natureza, não pelo desenvolvimento turístico. Refletem um lado diferente de Cuba, bruto, úmido e profundamente conectado à sua paisagem. Mas a palavra secreta em Cuba tem outro significado. O acesso a certas áreas costeiras historicamente foi limitado. No passado, algumas praias eram reservadas principalmente para estrangeiros hospedados em resorts administrados pelo governo. Embora muitas restrições tenham mudado ao longo do tempo, a memória permanece nas conversas locais. Para alguns cubanos, o mar simbolizou tanto beleza quanto separação, um vasto horizonte azul que os conecta ao mundo, mas também lembra a distância. Apesar dos desafios econômicos, as praias continuam sendo um dos maiores tesouros naturais de Cuba. Recifes de coral prosperam logo ao largo da costa, parte de um dos ecossistemas marinhos mais saudáveis do Caribe. Em áreas como Jardines de La Reina, proteções ambientais rigorosas preservaram a vida subaquática, tornando um paraíso para mergulhadores que conseguem alcançá-lo. O que torna essas praias verdadeiramente notáveis não é apenas sua beleza, é sua atmosfera. Existe uma simplicidade aqui que parece rara no mundo hiperdesenvolvido de hoje. Sem barulho constante de jet skis, sem clubes de praia intermináveis tocando música alta. Em vez disso, você pode encontrar crianças jogando beisebol com tacos improvisados, casais compartilhando comida caseira ou idosos sentados silenciosamente sob palmeiras observando maré subir e descer. Em Cuba, as praias secretas não são secretas porque são tesouros escondidos destinados apenas à elite. São secretas porque existem além dos holofotes, intocadas pelo marketing em massa, moldadas pela resiliência e entrelaçadas na vida cotidiana de pessoas comuns. E nesses trechos tranquilos de areia, longe dos cartões postais e das manchetes políticas, você começa a ver outra realidade de Cuba. Uma que é calma, complexa e profundamente humana. Número 1. Baracoa, o leste isolado. No extremo leste de Cuba, onde as montanhas encontram o Oceano Atlântico e densas florestas tropicais engolem as estradas, encontra-se uma cidade que parece congelada no tempo, Baracoa. Baracoa não é apenas outra cidade costeira.
É o assentamento espanhol mais antigo de Cuba, fundado em 1511 pelo conquistador espanhol Diego Velázquez de Cuéllar. Muito antes de Havana se tornar famosa, Baracoa foi a primeira capital da ilha. Mas hoje, em vez de poder e prestígio, o que define Baracoa é o isolamento. Durante séculos, essa cidade esteve separada do restante do país. Cercada pelas montanhas acidentadas da Sierra del Purial e por densa floresta tropical, a única maneira de chegar era pelo mar ou por um caminho montanhoso perigoso. Só na década de 1960 uma estrada adequada, conhecida como La Farola, conectou Baracoa ao restante de Cuba. Mesmo hoje, alcançar esse canto oriental parece entrar em outro mundo. A vida aqui se move de maneira diferente. Ao contrário dos cartões postais coloridos de Havana, Baracoa parece crua e autêntica. As ruas são mais silenciosas. Os edifícios estão desgastados pelo ar salgado e tempestades tropicais. A eletricidade pode ser instável. O acesso à internet é limitado e lento. Muitas famílias ainda dependem da pesca, agricultura em pequena escala e remessas de parentes no exterior. O isolamento moldou a cultura de maneiras poderosas. Baracoa é conhecida como a terra do cocô e do cacau. Devido ao seu clima úmido e chuvoso, produz um dos melhores cacaus de Cuba. Famílias locais fazem chocolate à mão, assim como seus ancestrais faziam gerações atrás. O leite de cocô é usado em tudo, de sobremesas doces a ensopados salgados de frutos do mar. A comida aqui tem sabor diferente do resto da ilha porque cresceu de forma diferente, desenvolveu-se separadamente, influenciada por tradições afro-caribenhas e pelo mar próximo. Mas beleza e dificuldade existem lado a lado. A natureza ao redor é impressionante. Logo fora da cidade ergue-se Euyunque, uma montanha de topo plano que observa Baracoa como um guardião silencioso. Rios como Miel fluem suavemente em direção ao oceano. Palmeiras balançam ao longo de praias de areia escura. Vista de cima, parece um paraíso. No entanto, a vida cotidiana conta outra história. Suprimentos podem ser escassos. Bens básicos como óleo de cozinha, sabão ou medicamentos nem sempre são fáceis de encontrar. Quando furacões atingem, e frequentemente atingem o leste de Cuba, Baracoa sofre intensamente. Em 2016, o furacão Matthew devastou grande parte da cidade, destruindo telhados e casas. A recuperação foi lenta. Muitos edifícios ainda mostram sinais de danos anos depois. O transporte é limitado. Carros americanos antigos dos anos 1950, consertados repetidamente, servem como táxis. Ônibus nem sempre circulam no horário. Escassez de combustível torna as viagens incertas. Para jovens que crescem aqui, as oportunidades podem parecer restritas. Muitos sonham em partir para cidades maiores ou até emigrar para o exterior. E ainda assim, algo mantém as pessoas aqui. Existe um forte senso de comunidade. Vizinhos se conhecem. Portas permanecem abertas. Música toca das casas à noite. Crianças correm descalças pelas ruas. Apesar das dificuldades, há orgulho em ser de Baracoa, orgulho em sobreviver onde o resto do país antes mal alcançava. O turismo começou a tocar esse leste isolado, mas não é nada como as praias cheias de resorts de varadeiro. Aqui, viajantes vêm pela natureza, caminhando por trilhas na floresta tropical, nadando em cachoeiras escondidas, provando verdadeiro chocolate cubano direto das fazendas locais. Pequenas pousadas, conhecidas como casas particulares, oferecem aos visitantes a chance de ver a vida cotidiana de perto. Mas o turismo é imprevisível. Tensões políticas, sanções econômicas e crises globais podem reduzir repentinamente o número de visitantes. Quando os turistas desaparecem, desaparece também uma grande fonte de renda. Para uma cidade já isolada, essa incerteza pesa muito. Baracoa representa um lado de Cuba que muitos estrangeiros nunca veem. Não é a imagem glamourosa de carros vintage e noites de salsa sob luzes de neon. É um lugar onde a história começou e onde o tempo parece relutante em avançar. Um lugar de beleza natural impressionante e luta econômica silenciosa. Uma cidade moldada pela geografia, endurecida por tempestades e sustentada pela resiliência. No extremo leste de Cuba, além das montanhas e das manchetes, Baracoa permanece como um lembrete vivo de que o isolamento pode preservar a cultura, mas também pode aprisionar oportunidades. E aqui,
Neste canto esquecido da ilha, a vida inimaginável continua silenciosamente todos os dias. Se você chegou até aqui, você acabou de ver um lado de Cuba que os folhetos de viagem nunca mostrarão. Desde os motores rugindo dos Chevrolets vintage cruzando o Malecón, até as varandas rachadas, porém coloridas, de Habana Vieja, desde as margens silenciosas e intocadas de Caio Jutias, até as montanhas isoladas que cercam Baracoa. Isso não é apenas um país, é uma contradição. É beleza ao lado da luta. É história ainda respirando. Cuba não está congelada no tempo, está sobrevivendo no tempo. Agora eu quero perguntar algo a você. Qual parte mais te chocou? Os caos dos anos 1950 ainda circulando todos os dias, famílias vivendo dentro de mansões coloniais em ruínas, as praias escondidas além dos resorts, ou a resiliência silenciosa das mulheres carregando tanto progresso quanto pressão sobre seus ombros? Comente abaixo, eu leio tudo e quero saber sua opinião sincera. Se este documentário mudou a maneira como você vê Cuba, não role simplesmente para longe. Aperte o botão de curtir para que mais pessoas possam descobrir a realidade por trás dos cartões postais. Inscreva-se se você quer mais histórias profundas e reveladoras de lugares que o mundo interpreta mal. E compartilhe este vídeo com alguém que ainda pensa que Cuba é apenas carros clássicos e coquetéis. Porque, como você viu hoje, por trás de cada parede colorida, cada motor roncando e cada pôr do sol tropical, existe uma história da qual o mundo raramente fala. E acredite, o próximo país que explorarmos pode ser ainda mais inimaginável.